Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem? Então vamos lá, vou começar então a sessão de Biolu Responde. Recebi das profs as questões, o questionário, as cartinhas e eu vou mandar agora via vídeo todas as respostas, né? E depois espero que vocês curtam tudo. Olá, galerinha! Então aqui eu já tô no meu escritório, né? Na realidade eu tô aqui num lugar lindo, maravilhoso, mágico, com uma enorme araucária aqui atrás e tô bem inspirada para responder muitas perguntas que eu recebi de vocês. Algumas a prof mandou digitadas, outras eu recebi as cartinhas e vou guardá-las todas com muito carinho. Então eu vou pegando as cartinhas, né, aleatoriamente e vou respondendo uma a uma. Talvez algumas questões sejam repetidas, então daí a prof não vai repetir a resposta, tá bom? Então vamos lá. Ai, 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 ai. Vamos pegar essa cartinha e responder. Pergunta 1. Por que as folhas das araucárias são espinhos? Na realidade não são espinhos, são folhas que são pontiagudas. A prof até trouxe um aqui que a gente chama de espinhos por causa da formatação dele, que ela é uma forma que a gente chama de pontiaguda. Elas são verdes quando estão ali na árvore e quando elas caem, elas secam e ficam realmente pontiagudas, semelhante a espinhos. Mas é o tipo de folha específico desse grupo de plantas, ok? Uma outra pergunta que apareceu foi como as pinhas se formam. Bom, as pinhas se formam pela reprodução das plantas, ou seja, uma planta de araucária é feminina, então vai ter a flor feminina. Outra planta de araucária vai ter a flor masculina. Geralmente quem faz o encontro das duas é o vento, então a gente chama que o vento é o agente polinizador. Ele carrega o pólen masculino para a planta feminina. E é ali que vai começar a formar a nossa querida pinha, que depois a gente vai colher e saborear os pinhões. Uma outra pergunta que eu recebi é quanto tempo leva para formar uma pinha? Então, mais ou menos a cada 2 anos, nós temos as pinhas formadas. Então, para esse ano, quando a gente agora está no final, né, da produção de pinhões, já temos nos pés, né, nas árvores de araucária, pinhas menores que já estão se desenvolvendo. Então, demoram mais ou menos aproximadamente a cada 2 anos. Aí tem uma outra pergunta que pede até quantos metros a gente pode ter a araucária. Então eu digo assim, uma planta adulta, uma árvore de grande porte, ela pode chegar de 20 a 30 metros de altura, tá bom? Mas aí ela já é uma árvore também com uma idade já avançada ali a partir dos seus 40, 50 anos. Vamos para a próxima pergunta. Como se planta as araucárias? Bom, geralmente nós vamos plantar as araucárias pegando a semente do pinhão e colocando no solo, na terra, como alguns de vocês já fizeram ali na escola ou alguns já fizeram nas suas próprias casas, né? Na chácara, na sua família, tá bom? E aí na sequência pede quanto tempo leva para a araucária crescer? Bom, meus amores, para germinar a semente, eu já estou fazendo também essa experiência com os meus alunos lá do médio, e se vocês observarem a experiência que vocês estão fazendo, ela vai demorar mais de 30, 40 dias para germinar, sair um embriãozinho que vai subir na terra e dar as primeiras folhinhas. Para ela crescer, como ela cresce lentamente, num ano ela vai chegar a meio metro de altura. Certo? 2 anos de idade, ela vai ter mais ou menos a sua altura, 1,5 m, 1,60 m, 1,70 m. E depois, aí tá perguntando quando que ela vai dar pinhões. Mais ou menos, a gente tem observado que quando ela tem lá pelos seus 10, 12, 15 anos de idade, ela já começa a dar pinhas e a gente vai poder colher os pinhões. Tá bom? Tem uma questão que eu já respondi lá no campo e vai ter um outro videozinho que eu vou passar para vocês, que é o número de pinhões
que tem uma pinha e a quantidade de pinhas que tem, ou aproximadamente tem um pinheiro, tá bom? Daqui a pouco vem essa resposta. Olá, galerinha! Uma das perguntas feitas que vocês me enviaram foi quantas pinhas uma araucária pode dar. Então, assim, em média, araucárias adultas podem dar de 50 a algumas muito, né, no máximo ali a 120, 130 pinhas. Aproveitando que eu tô com a pinha na mão e essa pinha tá bem madura, olha o que eu vou tirar aqui, um pinhão. Então, a outra, vamos puxar aqui, são falhas. Aí deixa eu ver se eu vou puxar outra aqui, outro pinhão. Então, uma das perguntas também que apareceram foi quantos pinhões tem uma pinha. Então, eu vou dizer para vocês que tem muito mais falhas do que pinhões. A média é da gente encontrar, dependendo do tamanho da pinha, entre 80 pinhões a pinhas maiores que poderão ter até 120 pinhões, tá bom? Daqui a pouco sigo respondendo mais questões. Mil beijos! Outra pergunta que apareceu foi que por que as araucárias são tão grandes? Bom, porque elas pertencem a um grupo de plantas que só tem árvores de grande porte. E o nome desse grupo se chama gimnospermas. É o grupo que só tem árvores de grande porte. Então temos as araucárias, temos os pinos, os pinheiros em geral, as sequoias estão nesse grupo. Então todas são praticamente gigantes. Uma outra pergunta que apareceu foi: a araucária pode viver até quantos anos? Bom, se nós preservarmos o ambiente que ela estiver, ela vai passar dos 100 anos. Então tem araucárias, essa que vocês estão vendo aqui atrás da minha cabeça, depois eu vou fazer um videozinho mostrando os arredores, são araucárias de grandíssimo porte e elas estão aqui nesse terreno onde o meu avô, né? O meu nono comprou isso há muitos anos, há mais de 100 anos, essa terra existe aqui. O meu pai cuidou e agora estamos na terceira geração com a Biolu e tá vindo a quarta geração dos Bill filhos, os meus Bill boys, Nicolas e Lorenzo, que vamos continuar preservando. Então vai passar aqui dos 200 anos, bem cuidadinhas, sem dar nenhum prejuízo para esse ambiente, elas vão poder durar mais de 200 anos. Tem umas perguntas muito fofas, por exemplo essa: por que a pinha tem espinhos? Na realidade, a pinha é na ponta dos pinhões que tem uma porção que tem um espinho e ele é bem pontiagudo e nos machuca. A função dos espinhos, no geral, em todas as plantas, é fazer a proteção. Então, proteger esta planta de algum inimigo. Aqui no caso é tentar desviar a mão de algum animalzinho que queira comê-lo, né? Então, o pinhão tem nessa ponta um espinho, tá bom? Aí a pergunta que eu achei muito legal, que muitas pessoas confundem é essa: o pinhão é um fruto? As araucárias dão outros frutos além do pinhão? Então, vamos lá. As araucárias não têm frutos, vamos lembrar disso. As araucárias só dão pinhões. Pinhões são sementes. Todas as plantas do grupo das gimnospermas, aquele palavrão que eu falei, que é a classificação da nossa araucária, não produzem frutos. Então, os frutos, como a gente chama? A gente vai chamar de frutos lá no grupo das angiospermas, a laranja, o mamão, esses são frutos. Aqui no grupo da araucária não existe frutos e a gente chama assim sementes nuas. Elas não têm a proteção do fruto, tá bom? Então vamos lembrar, o pinhão não é fruto, o pinhão é semente. Outra pergunta que eu achei bem interessante, porque a gente observa, por que as araucárias só têm folhas na parte de cima da árvore? Bom, a araucária é do grupo famoso que a gente chama de coníferas, as árvores que têm o formato de cone. Vamos lembrar das árvores do pinheirinho de Natal? O pinheirinho de Natal, ou os pinheiros que a gente usa para simbolizar a árvore de Natal, são coníferas, elas têm um formato de cone, esse formato triangular. Quando adulta,
essa nossa árvore, que é a nossa lindíssima araucária que está aqui atrás, ela vai ter só os galhos mais no ápice, né? Mais na ponta. Por quê? Porque a árvore cresce e os galhos ficam na região superior, mas continua tendo vários galhos. Ela só perde essa formatação de triângulo, tá bom? Teve uma outra pergunta que diz o seguinte: e no verão, como as araucárias ficam? Eu digo que elas ficam muito bem. Elas moram aqui na região sul. Olha quem tá aqui, Frida, dá um oi aqui pra galera. Elas moram na região sul, então o nosso clima não é um clima muito quente. Então o que acontece? Mesmo no verão, a nossa temperatura é agradável. Então as araucárias gostam muito desse nosso, dessa nossa temperatura, desse nosso ambiente. Tá bom? Outra pergunta interessante que a maioria das pessoas querem saber é como é que a gente faz para saber a idade das árvores em geral, né? Então a gente vai observar as árvores pelo engrossamento do seu caule. No caule, no tronco, no caso da araucária, a gente vai ter anéis de crescimento. Todo ano eles ganham um anel. Então, contando os anéis de crescimento, do engrossamento do caule, a gente pode ter uma média, né? Uma expectativa de quanto tempo tem essa planta, tá? E aí tá perguntando quando surgiram as araucárias. Meus amores, então agora a gente vai falar lá do mundo dos dinossauros. As araucárias surgiram há milhões de anos, mais ou menos, olha só a quantidade, 145 milhões de anos, lá longe, lá para trás. Nós nem estávamos aqui. Então, o grupo das coníferas, que pertence às araucárias, surgiram há muito mais tempo que os seres humanos. Certinho? E praticamente conviveram, né, as coníferas, os pinheiros em geral, essas florestas de coníferas, conviveram com os dinossauros. Tô quase no final, então mais uma pergunta. Olha que legal essa aqui. Olá, Biolu, tô com muitas perguntas. Eu amei essa cartinha aqui também. Muitas perguntas bem interessantes. Então aqui tá perguntando: as falhas, aquelas falhas que vêm na pinha junto com o pinhão, servem para alguma coisa? Olha, meus amores, as falhas não servem para nós animais, né, o ser humano ou os outros animais comerem, mas elas vão servir para ficar no chão da floresta. Então elas servem com certeza, junto com os galhos secos que caem, outras folhas de outras plantas que caem, as falhas vão servir de adubo orgânico para o solo e vai voltar, né, como nutriente para as plantas. Até inclusive tem pessoas que fazem artesanato, vocês conhecem? Tem pessoas que pegam essas falhas e fazem quadros, fazem colagem, tá? Então também pode ser usado, né? O ser humaninho faz essa parte artística, essa criação. Achei a pergunta muito interessante aqui. Biolu, você só trabalha com araucárias? Não, a Biolu tem 1.500 projetos, tá? Esse projeto das araucárias é muito legal porque a gente está preservando uma árvore que é nativa, que mora aqui na região sul. Mas a Prof adora criar outras ideias, outros projetos. Então, sim, a Prof planta temperos, adoro falar de temperos também. Eu gosto de falar também de flores. Então, quem quiser depois pode seguir meu Instagram, a Prof bota muita postagem de flores. Então, enfim, curto cachorro, né, Frida? Dá um oi aqui pra galera. A Frida só quer olhar pra mim. Dá oi pra galerinha. Oi, galerinha. Então, eu gosto da bicharada, gosto de planta, gosto de flor, gosto de muita coisa. Bom, tem uma pergunta que eu amei, que tá pedindo aqui. Quantas árvores, quantos pinheiros, quantas araucárias foram plantadas? Bom, em relação ao projeto, nós assim podemos contabilizar mais de 300 mudas produzidas desde vocês ali na educação das séries iniciais, lá no pessoal do ensino fundamental, até os meus alunos lá do médio, incluindo também os pequenininhos ali da educação infantil. Então, as mudas produzidas ali na escola, as mudas que a Biolu produz aqui em casa, somando vai dar mais de 300 mudas. E tem uma pergunta também que a Prof Carol me passou, pediu se eu plantei todas as mudas que estão. Então, lá no campo e aqui na minha casa,
Muitas já estavam aqui muito antes de eu nascer. Então essa aqui atrás, mais ou menos, tem aproximadamente uns 90, 100 anos. Então a Biulu não tem tudo isso, né? Então ele já estava aqui. Meu avô, meu nono, né, plantou, meu pai preservou, Biulu tá preservando. Então a ideia é isso. Se eu não conseguir plantar, daqui a pouco eu vou mostrar algumas que eu já plantei aqui, estão menores do que o meu tamanho e já tá ali há uns 4 anos. Lá no campo também tem muitas araucárias que já estavam lá, outras eu estou plantando e algumas levei ali do colégio do ano passado, do ano retrasado, que foram feitos os projetos e as pessoas não tinham onde plantar. Biulu arrecadou todas e levou lá pro campo para plantar, tá bom? Outra pergunta bem interessante: dá para plantar araucária fora do Rio Grande do Sul? Bom, a gente pode plantar araucária aonde tem um clima muito parecido com o nosso, do Rio Grande do Sul. Então a gente chama assim, ó, a araucária gosta da região sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná é o clima que predomina as araucárias. Mas alguma coisa a gente pode encontrar em São Paulo. Então tem algumas árvores que toleram um pouquinho mais de frio, mas é até São Paulo que o clima na região serrana ali é um clima muito parecido com o nosso, tá? A gente tem que lembrar que as araucárias gostam de frio, elas gostam desse clima. Hoje tá um dia agradável, tá um sol, mas a gente tem aqui em Caxias um clima bem fresquinho, não é um clima assim de praia, aquele clima de 30, 40 graus. Elas não gostam desse calorzinho muito intenso, tá bom? E para fechar, eu vou para uma pergunta que se a Frida me deixar. Frida, vem para trás, fica aqui comigo. Bom, então várias perguntas vieram com essa questão. Tem animais na floresta de araucárias? Quais são os animais que vivem junto à floresta de araucárias? Aí eu pensei, vou juntar todas essas perguntas e responder numa só. Sim, meus amores, as araucárias são importantes para a gente preservar elas e preservar os animais que a gente chama de fauna. Então a gente tem o papagaio charão, nós temos a gralha azul que se alimenta de pinhão, a gente tem aquele macaco bugio, a cutia que é um roedor. Então, além, obviamente, dos seres humanos que também estão aqui querendo comer muito pinhão, tá? Então, toda essa galera serve-se de pinhões, principalmente nesse período de inverno, que vai aproximadamente ali no início de junho, né? Alguns pinheiros derrubam antes, mas junho, julho, agosto, agora finalzinho de agosto a gente também tá terminando a colheita do pinhão, tá bom? Eu acho que essas eram as principais perguntas que eu recebi das profs. Vou guardar todas as cartinhas com muito carinho, com muito amor, porque eu adorei, né, mesmo de longe, né, via vídeo, participar desse projeto com as profs e principalmente com os alunos dessas profs maravilhosas ali dessas turmas do 4º ano, tá bom? Então eu quero mostrar para vocês aqui, bem de perto, essa linda, majestosa araucária, Araucária angustifolia, que é o nome e sobrenome dessa lindeza. Essa é uma árvore, né, feminina, porque ela dá pinhas. A árvore masculina não dá pinhas, a gente chama de estróbilo masculino. Eu vou localizar para vocês um estróbilo e vou mostrar. Então, a feminina vai dar pinhas. E logo aqui, olha que lindeza, do lado eu tenho a árvore masculina. Lembra que eu falei para vocês? O vento vai empurrar o pólen da árvore masculina. Deixa eu ver aqui no chão e vou mostrar para vocês. Esse é a parte da árvore masculina. Esse é um estróbilo, ó. Ele se esfarela todo e o pólen dele cai na árvore feminina. Então aqui eu quero mostrar para vocês, essa árvore tem mais ou menos uns 4 anos e ela não está muito grande. Olha, ela parece aquela árvore de Natal. Então essa aqui é uma araucária que eu plantei. E logo aqui do lado, vamos ver se vocês conseguem visualizar, deixa eu aproximar aqui o vídeo. Também a gente tem uma menor, essa aqui tem 2 aninhos, praticamente a metade do tamanho da outra.